Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o projeto Entre Amigos e eu estou com o meu amigo Edival Santos, mais uma vez aqui para debatermos alguns assuntos. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha para dar uma força aqui para a gente. Essa semana nós tivemos aí, eu acho que todo mundo está comentando, são os incêndios, em especial agora no Pantanal, nas regiões lá do Mato Grosso do Sul. Então, pesquisadores apontam que a demora do poder público em intervir no bioma em chamas fez com que as queimadas se propagassem rapidamente na região. Além disso, algumas características do Pantanal dificultam o combate ao fogo. Vocês terem uma ideia, de janeiro a primeira quinzena de setembro deste ano, o Pantanal teve 2,9 milhões de hectares atingidos pelo fogo, segundo o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. O número representa cerca de 19% do bioma no Brasil. A área queimada corresponde, por exemplo, a pouco mais de 19 vezes a capital de São Paulo. Então, assim, as que estão acontecendo agora em 2020 é o maior desde que o Instituto começou a analisar. O caso é sério. E aí, Edival, o que é que a gente pode falar sobre essa questão das queimadas? No momento agora é no Pantanal, mas a gente tem problema também de queimada na Amazônia, né? O que é que você pode nos dizer a respeito disso? Infelizmente, é uma tragédia. A gente pode conceituar essa situação como uma tragédia. Veja, as queimadas, elas têm duas características. A gente sabe que em algumas, né, a questão alguns fatores como raios, né, o clima muito seco, isso tudo favorece o surgimento de focos de incêndio. Mas uma boa parte, a gente diz que é a questão antropogênica, que é justamente o homem, né, a ação do homem nesse ambiente que promove esses incêndios. Muitas vezes gerados por uma técnica antiga, uma técnica de queimada, que geralmente está em lei que pode ser feito, né, para quem é pecuarista, para ali renovar o pasto, e entre outras situações referentes ao tema. Mas não deixa de ser uma causa humana, né? E o que eu acho que provoca um sentimento de, digamos assim, de tristeza na sociedade, quando a gente escuta falar das queimadas, é justamente a demora das autoridades em agir, né? É como se houvesse um certo descaso. Infelizmente, a gente percebe que os órgãos de fiscalização, eles acabaram sendo enfraquecidos. A gente não tem mais tanto controle, né? A questão das multas que eram dadas, milionárias, muitas vezes que não eram pagas, mas isso intimidava um pouco, né? Esses produtores, pessoal que geralmente se utiliza desses incêndios criminosos, né? Que terminam sendo criminosos para produzir pasto, né? Para o gado. O INPE, que é responsável por fiscalizar, de certa maneira, através de satélites, né? E o Brasil tem uma grande importância, porque nós temos um sistema moderno, a gente consegue, sim, verificar onde existe a quantidade de focos. O INPE ele foi desmantelado, né? Recentemente, a gente sabe que houve muitas mudanças. E veja, o Brasil está pagando milhões para utilizar um satélite da NASA, onde o Brasil tem condições, já tem um satélite para isso, para fazer esse levantamento de dados, né? E toda vez que os dados saem, infelizmente, né, considerado mentiroso, é um absurdo. Então, assim, a gente fica numa situação muito delicada, principalmente com relação a, vamos dizer, aos países europeus, né, ao
esse grupo internacional, as ONGs, né, que muitas vezes são acusadas de estarem fazendo incêndios criminosos, e a gente tem uma situação muito desfavorável. E recentemente, falando um pouco aí do Pantanal, sobre essa questão da queimada, a gente sabe que a solução, ela vai ter que ser vai ter que ser natural. Então, mesmo com as ações agora, nesse momento, mas a expectativa é que as chuvas que estão previstas para o mês de outubro, são essas chuvas que vão apagar incêndios, e não a ação humana. Então, de certa maneira, a gente depende aí da natureza para se proteger, ao invés do homem protegê-lo. Bom, segundo especialistas, você já iniciou aí falando, existem 6 fatores que apontam que o fogo que atinge lá o Pantanal só vai ser controlado quando um período extremamente seco. Esse ano de 2020 é considerado um dos mais secos da história recente lá do Pantanal, né? O segundo fator é o fogo subterrâneo, que é uma característica do Pantanal que dificulta o combate aos incêndios. É o fogo de tufa, também chamado de fogo subterrâneo, que queima sem que as pessoas percebam. Quando vê, já está alastrado por todos os lugares. Áreas de difícil acesso, né? No atual período de seca, o acesso a diversas regiões do Pantanal se torna uma tarefa complicada. Isso porque o bioma tem inúmeras áreas que somente podem ser acessadas por meio de barcos ou aeronaves. O quarto fator são os ventos, né? Quando a equipe consegue chegar ao local do incêndio, pode enfrentar dificuldades causadas pelos ventos, que podem mudar de direção subitamente. E a gente sabe que o vento ajuda aí na propagação do fogo. A falta de conscientização, os incêndios que atingem aí o Pantanal têm causas humanas, dizem especialistas, né? Segundo a ONG WWF, uma das principais causas também são as práticas agrícolas e pecuárias, que têm o fogo como importante recurso. Então, assim, o fogo que estamos vendo no Pantanal não é natural, ele poderia ser evitado. Há medidas que poderiam ser tomadas para diminuir a severidade desses incêndios. Então, a gente percebe aí que esse foco inicial é de ação humana, infelizmente, né? E, finalmente, a demora para agir e o pouco combate. Então, a gente percebe aí que o governo, sinceramente, não tomou, parece que não quer resolver o problema. E, assim, você falou do INPE, que é para quem não sabe, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Está acontecendo hoje, saiu uma notícia, hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia, né, esse sábado aqui, 19 de setembro, saiu uma notícia que a Polícia Federal declarou guerra ao INPE. Então, isso é muito sério. Por que a Polícia Federal declarou guerra ao INPE? Então, a Polícia Federal disse que o INPE provoca desinformação contra novas iniciativas para não perder a hegemonia da narrativa e do conhecimento de desmatamento do Brasil. Por que a Polícia Federal está querendo, né? E aí ainda diz que os dados são insuficientes. Como você falou, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas querem a desinformação. Então, se o INPE está informando que tem área X afetada, a quantidade, os prejuízos, o que é que o pessoal vai fazer? Em vez de fortalecer o INPE para poder pegar os dados, o que é que eles vão fazer? Eles querem fechar. Eles querem a desinformação. Então, a gente está, sinceramente, no beco sem saída. E, assim, quais são as suas perspectivas, Edivaldo, daqui para frente? Você acha que vai ter? Porque, assim, isso tem impactos econômicos também para o país, né? Porque na Europa, principalmente, a França já disse que não quer mais assinar o acordo do Mercosul por causa justamente dessa, como é que eu posso dizer assim, despreocupação com o meio ambiente. O que é que você me diz aí? Quais seriam, o que é que pode acontecer se continuarmos dessa forma? É difícil prever, mas assim, dentro do que já foi falado, a gente sabe que se a política, né, de intervenção, seja no Pantanal, seja na Amazônia, ela não for fortalecida, ela não conseguir passar uma imagem realmente de preservação, a tendência é a gente ter aí
diminuição da exportação de nossos produtos. Então, naturalmente, os grupos, né, internacionais, eles valorizam muito essa questão da preservação, né, da mata, seja da Amazônia, seja do Pantanal, e o Brasil não está bem aí na fita já há um bom tempo, né, com relação a isso. Então, a tendência é essa, é haver uma diminuição aí no mercado internacional, porque esses grupos e os investidores, eles não querem colocarem seu nome em produtos que têm origem, vamos dizer, criminosa, né? No sentido não dizendo que o produto é criminoso, mas no sentido de que de onde se extrai esse produto, né, as ações não foram feitas de acordo, né, com as normas internacionais. Então é uma briga de mercado, existe com certeza também essa questão do mercado internacional. Existe narrativa dizendo que essa pressão toda é simplesmente porque o Brasil continua sendo, né, um dos grandes produtores e principalmente nesse período de pandemia tem sustentado esses mercados internacionais, mas isso não é novo. Essa questão dos incêndios, da prática humana, né? Porque a gente pega o Amazonas e você imagina o seguinte: a gente tem uma floresta que é úmida, então dificilmente vai haver um incêndio ali. Para haver um incêndio é necessário primeiro o quê? O desmatamento, consequentemente, aquela vegetação vai secar e aí o homem vai lá e provoca um incêndio. Porque numa mata úmida como a Amazônia não tem como pegar fogo, mesmo tendo uma origem natural, é muito difícil. Então, assim, a previsão é essa. A gente vai ter aí talvez uma perca no mercado internacional, né, de exportação, mas vamos esperar. Depende muito das ações do governo, que ele fizer e se conseguir convencer esse mercado, o Brasil consegue se sair bem. O grande problema é justamente isso, porque assim, tem que deixar claro que, como você falou, e eu acho que o pessoal sabe, sempre teve essas queimadas. O que está preocupando é que as ações para que ela não ocorra, que parece que não estão acontecendo, né? Então, a gente está vendo aí um enfraquecimento das instituições que protegiam e que acompanhavam isso. Porque isso é o problema. É como você ter uma situação e parecer que você não quer resolver aquela situação que, no caso aqui, é a situação das queimadas. Então, assim, já há bastante tempo, né, de alguns anos para cá, a gente vê isso só aumentando e neste ano piorou. Então, se continuar desse jeito, eu acredito que em 5 anos aí a gente não tenha mais nem a Amazônia, nem o Pantanal do Céu. E até a próxima. Tchau, fiquem na paz, fiquem com o bem. Valeu.